ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, meus irmãos, meus amigos, estamos de volta. Como é que você está? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem pessoal, o tema de hoje é sobre o antissemitismo, a continuação de nosso vídeo anterior sobre a teologia da substituição. Bem, vamos definir então o que é o antissemitismo. O antissemitismo é uma palavra moderna que designa o ódio aos judeus, aos seus bens, à sua cultura, suas sinagogas, em qualquer lugar do mundo e a sua terra. E de uma forma mais ampla, o antissemitismo visa, na verdade, a eliminação total dos judeus. Apesar do antissemitismo se originar com o surgimento, o nascimento do próprio povo judeu há cerca de 3.500 anos atrás, vamos ver um texto bíblico com o qual nós encerramos o nosso vídeo anterior e que está no livro de Jeremias, no capítulo 31, versos 35 a 37. E o que é que está escrito lá? Vamos relembrar. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram. Pessoal, por que estamos começando o nosso vídeo com este texto do profeta Jeremias? E você pode me ajudar, me responda aí. Ainda existem, por exemplo, os amalequitas, os cananeus e vários dos seus povos, como por exemplo os jebuseus, os amorreus, os heteus e os assírios e os filisteus, e praticamente todos os povos bíblicos descritos lá no livro de Gênesis, no capítulo 10, que simplesmente não existem mais. No entanto, segundo as palavras do profeta Jeremias, nós lemos, se falharem as leis fixas que dirigem o sol, a lua e as estrelas, Israel deixará de existir de diante de mim para sempre, diz o Senhor. Pessoal, Israel continua a existir entre nós. E eu digo para vocês, haja o antissemitismo que houver, Israel continuará a existir por toda a eternidade. Basta você ler os fundamentos da Nova Jerusalém que nós encontramos lá no livro do Apocalipse. E olha, lembre-se também da promessa feita a Abraão e que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 12, versos 2 e 3. Vamos ler? Diz o seguinte, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se pois uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pessoal, não há muito o que se falar mais e mais sobre o antissemitismo.
Se você quiser saber um pouco mais sobre este assunto, olha, eu digo o seguinte, dê um Google aí no seu computador e digite lá, antissemitismo. Você vai encontrar muita coisa, inclusive sobre a grande influência que Martinho Lutero e Henry Ford, sim, Henry Ford, o criador do automóvel, exerceu sobre Hitler, o maior antissemita do século XX. Vai encontrar infinitas páginas, quase que infinitas páginas sobre o antissemitismo e o Holocausto, com a morte de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, fala por si só, pessoal, o que é o antissemitismo. Aqui, agora. Então, nós vamos mergulhar muito mais profundamente do que apenas falar de história e falar de algo que ninguém quer falar, mas que infelizmente está registrado nas páginas das Sagradas Escrituras. Então, a partir de agora, nós vamos à raiz, à causa básica do antissemitismo. A raiz do antissemitismo está em entender a profecia, a primeira delas, que se encontra em Gênesis 3,15, que foram palavras que o próprio Deus dirigiu à serpente. Ele diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem, pessoal, mas com o dilúvio, nos dias de Noé, esta primeira profecia bíblica parecia ter chegado ao fim sem o seu cumprimento. Alguém, Satanás, se alegrou muito com isso, mas, no entanto, de um dos filhos de Noé, Sem, em sua 10ª geração, nasceu Abraão, e com ele teve início a história dos judeus. Com o chamado de Abraão, o primeiro judeu, a profecia de Gênesis 3, verso 15, se mostrou viva, bem viva, para espanto do príncipe das trevas, pessoal. Ficou claro para Satanás que aquele que lhe feriria a cabeça de morte nasceria da descendência de Abraão. E Satanás entendeu que, segundo ele, os descendentes de Abraão, os judeus, precisariam ser eliminados para que a profecia de Gênesis 3,15 não se cumprisse. Porque esta profecia, afinal, marca o fim do próprio príncipe das trevas. Quem você acha que estava por trás de Faraó quando tentou eliminar Israel, perseguindo-o em sua saída do Egito? Quem estava por trás de Ramã nos dias do rei Assuero e da rainha Ester, quando foi marcada uma data para a morte de todos os judeus? Quem estava por trás de Herodes quando ele ficou sabendo que Jesus, o futuro rei de Israel, havia nascido e que ele ordenou que todos os bebês do sexo masculino com 2 anos de idade ou menos fossem mortos? Quem, pessoal, estava por trás de Hitler quando ele determinou a solução final para a eliminação dos judeus? Quem estava por trás do Hamas em 7 de outubro de 2023, o ano passado? Você sabe que eu me refiro ao príncipe deste mundo, o pai da mentira, a antiga serpente. Antes de Jesus, ele queria impedir o seu nascimento. E depois de Jesus, ele quer impedir a sua volta. E aqui, pessoal, está o verdadeiro motivo do antissemitismo. Satanás sabe que ele mesmo e seu reino das trevas têm data para terminar: o regresso de Jesus. Segundo o rabino Jonathan Berens, veja só o que esse rabino diz:
O antissemitismo é a tentativa de Satã de se autopreservar. Ainda segundo Jonathan Bernis, a gente pode ler o seguinte: não é possível entender os últimos dias sem compreender o papel de Israel em tudo isso. Israel é fundamental para o retorno de Jesus, o Messias, e ele não retornará até que seus irmãos clamem como está escrito em Mateus 23:39. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus não regressará, gravem isso que eu estou falando, sem a participação de Israel. Eu acho que você ainda não tinha pensado sobre isso. E, pessoal, não será o antissemitismo a trágica consequência da teologia da substituição que impedirá o retorno de Jesus. Não é Israel que tem os seus dias contados. O antissemitismo não eliminará Israel, apesar de todos os esforços do príncipe das trevas. Satanás quer retardar ao máximo o retorno de Jesus, porque ele sabe que isto será o cumprimento da profecia de Gênesis 3:15 e marcará então o seu fim. Pessoal, eu concluo dizendo para você que o antissemitismo é uma poderosa arma nas mãos do inimigo de nossa alma contra Israel. E ele faz uso, sim, do antissemitismo porque ele quer se autopreservar. Ele, Satanás, não quer ser eliminado, porque ele sabe que, assim como o retorno de Jesus está próximo, o seu próprio fim também está ao se cumprir, então, com a volta de Jesus. Gênesis 3, verso 15. Concluo com as palavras, de novo, do rabino Jonathan Bernis. Satã carrega uma sentença de morte sobre si. É isso. Satã carrega uma sentença de morte sobre si. E carrega esta sentença desde o Éden. Ele sabe que tem uma data de validade. Ele vai fazer todo o possível para eliminar Israel através do antissemitismo, mas ele não conseguirá isso, apesar de a própria igreja negar que o Israel literal não existe mais, porque ela, a igreja, se autoproclama o Israel espiritual. Viram agora como a teologia da substituição e o antissemitismo estão de mãos dadas? Eu quero recapitular com vocês Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É isso, pessoal. Olha, concluindo, eu quero dizer que se você, por acaso, ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Mais do que isso, curta o nosso canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para você. Nos vemos então em nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim.